Olá, irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Eu me chamo Ana Júlia, faço parte da comunidade Ponte de Misericórdia há cerca de um ano e hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Mas antes quero agradecer a presença de vocês aqui no Congresso Online Alegria e Esperança em comemoração aos 10 anos. Contamos sempre com a oração de todos vocês. Bom, hoje o tema é aquele muito especial, em que todos os jovens desmarcam todos os compromissos para realizá-lo, que são os estudos. Mas afinal, o que é ser um estudante? Bom, para ser um bom estudante é necessário planejamento, responsabilidade, compromisso e coragem. Sim, coragem, porque existe uma diferença essencial entre quem é estudante e quem é aluno. Aluno é aquele passivo que chega em sala de aula ou nessas plataformas digitais nesse tempo de quarentena e fica só recebendo a informação, sem ao menos uma caneta ou um papel na mão. Já um estudante é aquele que, após a matéria dada, ele pega para revê-la, analisar bem os conceitos, questionar sobre as dúvidas, tentar respondê-las e praticar fazendo os exercícios. Por que o planejamento é indispensável na vida de um estudante? Bom, é ele que vai te ajudar a separar corretamente o tempo de dedicação ao estudo, bem como as disciplinas a serem estudadas. Você não pode separar um tempo que seja grande demais e nem um tempo que seja curto. Essa resposta só depende de você. Quanto tempo você consegue se dedicar aos estudos? Quanto tempo você consegue de concentração antes de perder o foco? Também é muito necessário essa palavrinha, o foco, a concentração. Quanto tempo você consegue? Isso só vai depender de você. Conheça os seus limites e monte um cronograma. É muito importante essa montagem, esse planejamento. As disciplinas. Separe corretamente as disciplinas, não foque somente naquilo que você tem afinidade, porque imagina de você ficando muito inteligente naquilo que você tem facilidade e nem tão inteligente assim naquilo que você tem dificuldade. Muitas vezes temos algumas barreiras em algumas disciplinas que impedem o nosso aprendizado. Alguma matéria não compreendida anteriormente que deixamos passar. Por isso, sempre que puder, pergunte. Durante o seu tempo de estudo, em que você está escrevendo, criando possibilidades, hipóteses, respostas coerentes àquela questão, você deve sempre anotar as dúvidas e não deixar que elas fiquem para trás. Pergunte, o seu professor é seu grande aliado. Não deixe passar essa oportunidade, já que na frente você poderá se surpreender tendo que resolver uma questão desse tipo. Por que nós devemos estudar? Bom, o estudo não é para passar na prova. Ele pode ter um conhecimento muito prático na nossa realidade se soubermos utilizá-lo corretamente. Por isso, várias questões, vários exercícios trazem situações reais para que a gente possa aplicar em nossa vida. Além disso, nós podemos passar o nosso conhecimento adiante. Olha que interessante podermos tirar dúvidas e ajudar os nossos colegas que estão com dificuldades. Isso é uma ótima maneira também de exercer a caridade, aquilo que é essencial para a nossa fé católica. E se você já formou na escola, não está fazendo faculdade, que deixou de ser um aluno, mas que deseja ser sempre um estudante, esse conselho também vai para você. O planejamento é indispensável na vida de qualquer pessoa. Por isso, escolha os melhores títulos de livros, os melhores autores, tenha uma ordem na qual ler. O aprendizado tem que ser diário. Imagine você separando um tempo de 2 horas e estudar diariamente num período de 5 anos. Quanto aprendizado e quanto conhecimento não será capaz de reter? Bom, a mesma coisa acontece com os livros. Você já leu algum livro esse ano? Pense bem, se você estipular uma meta de 10 páginas por dia, em 30 dias você terá lido 300 páginas. Agora, se você estipulasse um livro no início desse ano, provavelmente agora teria lido mais de 1.500 páginas. Este é o poder da repetição. Você conhece a fábula da lebre e da tartaruga? Ela se aplica bem a este caso. Aquele que mantém a constância, que faz tudo diariamente, mesmo que com muita calma, ele consegue ser um campeão, porque ele chegará ao seu destino final. Eu vou contar uma história para vocês. Na minha época de escola, eu não via muita motivação, muito prazer, eu não tinha nenhuma vontade de estudar.
E eu queria respostas, mas as respostas que as pessoas me davam não era muito suficiente do porquê estudar. Mas eu sempre tive uma admiração por aquelas pessoas que se dedicavam muito na escola, que perdiam o intervalo para ficar lendo livro. Tinha um respeito muito grande. E certo dia eu comprei um livro. Pensei, vou comprar um livro, vou começar a ler também, né? Estudar também. Foi esse livrinho aqui, ó, se chama Extraterrestres. Fala sobre astronomia e questões do universo. Acreditem ou não, mas eu levei 2 anos para finalizar a leitura desse livro. Bom, uma hora eu tinha que tomar uma mudança, né? E essa mudança é trazer significado para aquilo que a gente faz. E que maior significado que estudar para a vida, que estudar para passar conhecimento, para ajudar aqueles que nos estão próximos. Isso é estudar de verdade, aquilo que tem significado, aquilo que pode fazer uma mudança social, aquilo que transforma a sociedade. E nós, sendo jovens, somos muito capazes de fazer isso. Afinal, nós somos o futuro da nação. E por que a responsabilidade? É ela que nos faz entregar os testes, fazer as atividades, entregar os trabalhos, estudar com antecedência antes da prova, cobrar os amiguinhos na hora do trabalho em equipe. A responsabilidade diz muito a quem nós somos, diz muito do nosso caráter. Quando entregamos algo meia boca, algo que não se desenvolveu muito bem, isso só vai prejudicar a nós mesmos. Mostra que não somos pessoas que nos esforçamos para realizar aquilo que nos cabe. E é muito necessário essa responsabilidade, porque ela não será necessária somente na escola, mas em toda a vida. Sempre seremos responsáveis pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Mesmo se você não estudar com antecedência para uma prova, ela vai chegar da mesma maneira. Cabe a você estar preparado ou não. O compromisso também é indispensável, porque ele que vai nos ajudar a mantermos firme aquilo que planejamos, junto também com a motivação. Então, quais são as suas motivações para o estudo? Como você pode perseverar naquilo que você não gosta? Bom, nem sempre fazemos aquilo que gostamos, por isso é necessário nos dedicarmos, assim nos tornamos também pessoas mais fortes e não aquelas pessoas mimadas que só fazem o que querem. E você não é uma dessas, não é mesmo? Por isso, dedique-se, dê a sua vida, dê o seu tempo e faça aquilo que é necessário fazer para que você seja uma pessoa de virtudes, se torne um adulto cheio de motivações e de coragem para fazer o que é necessário. Sabemos que não tem problema em assistir filmes e séries exageradamente. Mas vamos supor uma situação bem hipotética aqui em que você deixa de cumprir o planejamento para assistir um filme ou uma série. Bom, agora eu quero que você faça um comprometimento junto comigo. Vamos lá? Eu me comprometo, após um filme ou uma série em que desrespeitei o planejamento, fazer uma redação. Tá prometido? Que ótimo, quero ver se isso vai ser cumprido então. Isso pode ser feito não somente nos filmes e séries, mas todas as vezes em que você buscar um ócio, um prazer, ao invés de assumir a responsabilidade, o compromisso com os estudos. Bom, dessa maneira você não perde aquilo que foi assistido, você consegue materializar a série que você gosta ou filme em um conhecimento, em uma prática daquilo que você pode vir a necessitar no futuro, como para passar numa faculdade ou fazer uma redação do Enem. E aqui entra a coragem. Muitas vezes nós não estamos dispostos a cumprir aquilo que está no planejamento ou arrumamos algum outro compromisso. Por isso, é indispensável termos a coragem de desmarcar outros compromissos, como sair com os amigos ou sair para nadar, especialmente se for um dia antes da prova ou se você deve fazer um teste importante ou tem um prazo para entregar um trabalho. Algumas coisas nós devemos abrir mão pela vida de estudos, isso é um fato, mas é sempre com um equilíbrio. Não devemos nos tornar uma pessoa antissocial e estudar 24 horas por dia. Os convívios sociais são muito importantes e nos ajudam a restaurar a alma e a alegria do nosso corpo. Mas saiba aquilo que é necessário à sua vida, aquilo que você pode e aquilo que você não consegue fazer em um tempo determinado. Eu sei que durante o isolamento social nós temos muito tempo para nos dedicarmos ao estudo, mas não quer dizer que a gente precisa passar o dia inteiro estudando. Por isso, para fazer um planejamento, um cronograma adequado, devemos seguir as dicas do professor Pierre.
Aula dada é aula estudada. Se pela manhã você teve matemática, geografia, história e física, à tarde você deve fazer um pequeno resumo sobre ela e responder algumas questões, para que fique fresca e mantenha viva a matéria em sua memória. E aqui vai a recomendação do livro do professor Pierre. Esse azulzinho aqui, Aprendendo Inteligência. É um manual com instruções sobre o cérebro, para que os alunos aproveitem da melhor forma possível os estudos. Aqui vocês aprenderão por que aula dada é aula estudada. Ele vai falar várias questões da neurociência junto com a pedagogia que serão essenciais na nossa vida de estudo. E enquanto a leitura não acontece, vamos voltar a algumas dicas. Eu disse a vocês que era necessário fazer resumos após as aulas dadas. Mas como deve ser esse resumo? Bom, resumo é sempre a parte mais sucinta do nosso conhecimento. Deve ser colocado ali somente o que for realmente necessário para o aprendizado. Nada de muito detalhe ou coisas insignificantes. Por isso, eu gosto de utilizar essas fichinhas aqui. Conseguimos colocar nela aquilo que é realmente necessário e o melhor, elas são separadas por matérias. Outra dica para escrever os resumos é colocar com as suas palavras o que você entendeu daquela matéria. Quando você coloca apenas o que o professor disse ou o que estava escrito no livro, você não está aprendendo, você está repetindo aquilo que lhe foi passado. Outra parte interessante é que elas delimitam o espaço onde escreveremos os nossos resumos, porque afinal, quando tudo se diz, nada se sobressai, e nelas serão colocado o que é realmente importante. E vocês não ficarão sem um exemplo, não. Eu trouxe aqui dois para vocês. Essas daqui são as minhas duas fichinhas de citologia, com desenhinhos e tudo. Elas foram utilizadas frente e verso. E a minha fichinha de química geral. Em apenas uma fichinha, eu coloquei todo o conhecimento necessário para a matéria. E vocês vão me perguntar, mas onde é que está o resto do conhecimento? Bom, isso é fácil. Eu mencionei também que junto aos resumos devem ser feitos exercícios. É aconselhável fazer de 3 a 5 exercícios. Assim, nós mantemos vivos na memória, além dos conceitos, o modo de utilização e posteriormente vamos aumentando a dificuldade deles. Já que você não pode detalhar muito nos resumos, você pode detalhar no cronograma. E nada de ser sucinto nessa etapa. Coloque lá tudo o que vai ser necessário para você realizar o estudo. Não coloque simplesmente estudar física, mas sim detalhe como você vai estudar física. Se será pelo livro, se será refazendo atividades, se será por videoaulas. Detalhe aquilo que é necessário, como e quanto tempo você vai estudar. É indispensável fazer algumas pausas para o lanche e para tomar um ar. Mas, na alimentação, devemos tomar muito cuidado, porque toda vez que comemos tudo que vemos pela frente e ficamos bem satisfeitos, o nosso cérebro começa a agir de uma maneira mais lenta. Dessa forma, não vamos aproveitar tanto assim o aprendizado como gostaríamos. Uma outra dica muito importante é nos certificarmos na hora de começar o estudo de que tudo está ao nosso alcance. Por exemplo, a garrafinha de água, um pequeno lanche, o caderno, a caneta, os marcadores de texto, tudo isso tem que estar próximo de nós. Porque se formos parar toda hora para buscar algo que esquecemos, isso vai interromper demais o nosso aprendizado. Então, certifique-se de deixar tudo próximo e você pode detalhar isso também no cronograma, para que não fique perdido do que deve e o que não deve estar presente junto de você. O celular tem que ficar longe de tudo. Desligue as notificações e nem na hora das pausas seria recomendado pegar-lhe, para que você não fique por ali muito tempo. Então deixe ele longe, a menos que esteja utilizando para pesquisa. Mas se for dessa forma, desligue as notificações para que nada te atrapalhe e não interrompa os horários de estudo. Agora que já vimos que a quantidade de tempo depende dos nossos limites, que o estudo tem que ser diário, que o planejamento tem que ser detalhado, que os resumos têm que ser sucintos e alguns cuidados com o corpo, vamos falar da espiritualidade no estudo. Sim, trabalhar com os estudos também é uma obra para Deus. Você quer ver? Os santos nos dão um grande exemplo daqueles que levaram a sua alma a Deus na hora dos estudos, fazendo assim com que esse trabalho tenha uma grande espiritualidade. Dessa maneira, disse Santo Agostinho,
Eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Santo Anselmo da Cantuária disse do mesmo modo que a fé busca sempre compreender as obras de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 159, está escrito que a fé nunca é contrária à ciência, porque a ciência também é uma obra de Deus, é um meio pelo qual podemos conhecê-lo. O que é a ciência senão o próprio Deus? Santo Tomás de Aquino tinha uma prece para os momentos de estudo e de trabalho, que é o seguinte: ingresso instruas, que significa vela pela preparação. Nesse momento, você também pode elevar sua alma a Deus, para que Ele te ajude nos planejamentos. Progressum custodias significa vigia os progressos. Você está conseguindo manter os exercícios de acordo com a matéria? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dificuldades? Não passe para a próxima etapa sem aprender aquilo que já foi passado. E por fim, egresso implias, que significa recolhe os frutos. Que tal tirar uma nota 10 numa prova? Além disso, existe a oração de Santo Tomás de Aquino para antes dos estudos. Sempre reserve um tempo para que você se coloque na presença de Deus e faça daquele trabalho uma bênção, conseguindo perseverar nas dificuldades e se alegrar naquilo que foi aprendido. Agora estamos chegando ao final. Eu espero que todas as dicas sejam úteis para vocês e que consigam colocar em prática na sua realidade, principalmente nesse tempo de isolamento social. Mas antes, gostaria de ler o fragmento de uma carta que um dia um professor escreveu aos seus alunos. Ele está neste livrinho aqui, O Trabalho Intelectual, de Jean Guiton. Esse livro ele nasceu de uma profunda amizade de um professor pelos seus alunos. E essa carta me ajudou em inspiração. Espero que ajude vocês também. A perfeição não está longe de ti. Quanto tempo se perde procurar o melhor livro, o melhor método, o melhor amigo? Um velho professor respondeu um dia a um aluno, que lhe perguntara qual era o melhor manual. Meu amigo, é esse que você tem. E poderia acrescentar-se que o melhor momento é este, que é este o melhor ambiente, que o melhor pensamento é este que neste momento te acode. Não deixeis para amanhã o que podes fazer hoje, mas ao mesmo tempo não deixeis de remeter para amanhã tudo aquilo que não pode estar na estreita capacidade do presente. Ocupa com algo pequeno a ponta do tempo que passa e repele para o infinito seu desejo. Aceita todos os teus limites, o limite da forma, que é uma condição de plenitude. Procura sempre a verdade, diz apenas o que julga saber e cala-te a respeito de todo mais. Se acontecer que, uma vez encontrada a verdade, tenhas de comunicá-la, fala da sua maneira, conforme a tua verdade interior. E como última recomendação, eu tenho este livrinho aqui, A Educação da Vontade. Ele nos ensina a fazer planejamentos e a afastar a preguiça, bem como ordenar a nossa alma para realizarmos aquilo que desejamos para a obra de Deus. Bom, então é isso. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo estudo e fiquem com Deus.